Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Nessa aula, essa aula aqui é mais uma aula que vai lá para a playlist de aulas de mecânica dos fluidos para a pós-graduação. Faz parte da sequência de vídeos que eu estou gravando, baseado nas aulas que eu estou dando presencialmente. E esse tópico aqui é interessante porque ele surgiu depois que a gente já está bem avançado no tópico lá da disciplina presencial, mas eu estou meio sem tempo de gravar os vídeos, né? Então estou gravando eles um pouco atrasados com relação às aulas. Esse daqui é um questionamento que surgiu no meio da disciplina, quando eu estava falando sobre algumas hipóteses que são usadas, né? Principalmente para você conseguir chegar nas equações de Navier-Stokes, usando um fluido que é newtoniano, stokesiano também, que segue as hipóteses de Stokes. A gente chegava num ponto que tinha que provar que um tensor era isotrópico. Fala assim, tem um tensor lá no meio que surge, que é um tensor que vai provar uma relação, esse tensor é isotrópico. E a parte desse tensor ser isotrópico é uma coisa que eu simplesmente falei, olha, o tensor é isotrópico, essas são as características dele. Um dos alunos, né, eu tinha dois alunos lá que são do estudo de computação, deixa eu ver os nomes deles certinho, Alexander Marciano e André Luiz Portes. Os dois me perguntaram isso aí, e eu falei, cara, eu vou tentar achar alguma coisa para descrever. Já tinha visto algumas coisas nos livros e fui buscar mais a fundo para falar sobre o que é exatamente um tensor isotrópico. Então hoje aqui na aula eu vou mostrar para vocês não só o que é um tensor, mas mostrar como é que a gente chega em alguns desses tensores isotrópicos, tá? Vamos começar aqui então. Beleza, tensor isotrópico. O que é um tensor isotrópico? A definição desse tipo de tensor é o seguinte, definição. Um tensor isotrópico é aquele cujos componentes são, e eu vou botar até em maiúsculo aqui, independentes de rotação. Eu vou jogar aqui para baixo aqui, rotação do sistema de coordenadas, ou como é falado em inglês, o reference frame, né, do frame de referência que você está. São independentes disso. Você pode rotacionar o tensor, girar, mudar, e ele vai continuar, os componentes continuar a mesma coisa. Nesse caso não é aquela propriedade que a gente fala de tensores físicos, vetores físicos, que você pode rotacionar eles, mas ele não deixa de ser um vetor, né? Não deixa, as características principais do vetor não mudam, não tem nada a ver com as invariantes. Tem a ver com os componentes. Os componentes do vetor não se alteram. Você pode rotacionar ele o quanto você quiser, ele vai continuar tendo os mesmos componentes. Qual seria, se a gente pensar, o caso mais trivial disso? O caso, vou até botar assim, quer ver? Vou fazer isso aqui, vou puxar um enter aqui, Qual seria o caso mais trivial de um tensor que eu posso rotacionar ele nunca vai mudar de nada? Olha, a gente sabe que se essas rotações, sistemas de coordenadas, elas envolvem multiplicações por valores, né, para os cossenos diretores. Quem quiser voltar nas aulas lá que a gente fala disso, está falando sobre isso. Exatamente isso daí. Então você vai ter que multiplicar para alguma coisa. Você vai multiplicar para alguma coisa e não vai adiantar nada, vai dar o mesmo resultado no final. O único número que a gente conhece que acontece isso daí é o zero, né? Você vai sair multiplicando pelo zero, vai dar zero da mesma forma. Porque se você pega o número 1, por exemplo, você multiplica por alguma coisa, ele vira aquela coisa. O número 2, você multiplica por alguma coisa, ele vira duas vezes aquela coisa. Mas o zero, você multiplica por alguma coisa e sempre vai dar zero. Ou seja, o caso mais trivial que existe de um tensor seria de um tensor isotrópico. O tensor ele pode ser tensor de qualquer ordem, com todos os componentes iguais a zero. Esse é o caso mais trivial de um tensor isotrópico. Pensa, por exemplo, um vetor. Se eu tenho um conjunto de vetores, se eu tenho uma infinidade de vetores, né? Todos esses vetores, se eu quiser, eu posso representar eles por um vetor resultante, que é a soma de todos eles. Se eu pego esse conjunto de vetores, por exemplo, eu falo assim, eu peguei esse conjunto de vetores, eu rotacionei ele continuou com os mesmos, ele não foi alterado em nada, os componentes ainda são a mesma coisa. Eu tinha um conjunto, uma série de vetores, um campo vetorial, eu rotacionei esse campo vetorial, e na hora que eu rotacionei ele, essa rotação continuou, os componentes não foram alterados. Que campo vetorial que é esse que eu alterei? Esse campo vetorial poderia ser substituído aí por um vetor só, por exemplo, que representasse o somatório de todos esses vetores que estivessem associados a ele. Ele poderia ser representado como um campo vetorial nulo. Ou seja, eu pego um vetor, qualquer vetor, se eu rotaciono ele vai para lá. Se eu rotaciono ele de novo, ele vai para cá. Rotacionou, vai para cá, vai para cá. Se ele é tridimensional, ele vai rotacionando e vai mudando de direção. Ou seja, os componentes dele vão ser alterados, a não ser que esse vetor seja nulo. Se você pode rotacionar ele o tanto você quiser, ele nunca vai deixar de ser zero. Ele continua sendo zero, independente do que você faça com ele. Entendeu? Então, um vetor
cujo todos os componentes são zero, ele é automaticamente um campo isotrópico, ele é independente do sistema de coordenadas. A gente pode pensar, por exemplo, que tensor, vou até falar isso aqui então, não há, fora do caso trivial, tensor de primeira ordem isotrópico. Isso aqui é uma definição, porque o tensor de primeira ordem é um vetor, né? Ele tem uma magnitude, uma direção. Se você rotaciona ele vai mudar a direção, então vai mudar os componentes. Então todo tensor de primeira ordem que não é nulo, ele não pode ser isotrópico de maneira alguma. Tensores já podem ser isotrópicos. Tensores de ordem zero, que são os escalares, são isotrópicos por natureza. Ele é só um valor, né? Se você rotaciona, por exemplo, num campo de pressão, você rotaciona o sistema de coordenadas, rotacionou de novo, o campo de pressão não mudou as propriedades dele. Naquele ponto continua sendo a pressão, o valor pressão igual a P1, por exemplo, não altera. Um escalar não se altera pela rotação, mas um tensor de primeira ordem vai se alterar, como a gente viu, então ele não é isotrópico fora do caso trivial, mas um tensor de segunda ordem já pode ser isotrópico fora de um caso trivial. Ele pode ter valores e mesmo assim, ainda valores diferentes de zero e ainda assim ser um tensor isotrópico. A gente vai falar disso aqui. Ó. Qual seria o caso? Qual seria o caso do tensor de segunda ordem isotrópico? Olha, isso daí eu vou falar para vocês. Existem algumas... Vou até colocar uma coisa aqui antes, tá? Vou colocar o seguinte, olha, para os tensores existem certas condições. Por exemplo, vou pegar o tensor para tensores... Você tem isso aqui, ó. Se você tiver um tensor de primeira ordem, tirando os casos triviais, né? Primeira ordem, não há tensor isotrópico. Para a segunda ordem, há um tipo de tensor isotrópico. Vou até botar aqui mais embaixo. Para a segunda ordem, tem um tensor isotrópico que é definido. Nós temos existe um, e é um mesmo, uma unidade de tensor, um tensor isotrópico. Para o tensor de terceira ordem, deixa eu abaixar aqui um pouquinho na nossa escala aqui, ó, tá aqui, ó. Para o tensor de terceira ordem, também existe um tensor isotrópico. Existe um tensor isotrópico. Para um tensor de quarta ordem, existem 3 formas de tensores isotrópicos, tá? Mas existe uma forma que é a geral. Então temos uma forma geral, uma forma geral e outras 2 formas que eu vou mostrar para vocês de tensores isotrópicos, mas é porque é o seguinte, existe uma propriedade do tensor isotrópico. Você tem um tensor isotrópico, se você quiser, você pega esse tensor e multiplica ele por outro tensor isotrópico, faz uma multiplicação mesmo daquele caso, né, que você tem uma multiplicação, é o produto externo no caso. Você tem um vetor com outro vetor, vai gerar um tensor de segunda ordem. Esse é o tipo de produto externo. Se a gente tem esse tipo de acontecimento, vixe Maria, é o meu celular tocando, pode ir lá, atende lá para mim, pode só desligar mesmo. Se você tem um tipo de tensor desse de segunda ordem, em que você multiplica, faz esse produto externo com outro tensor de segunda ordem, o que acontece? Vai gerar um tensor de quarta ordem. Então, isso é só para gerar o seguinte, você pode ter esse tipo de produto externo, tá acontecendo. Você poderia pegar, por exemplo, um tensor de segunda ordem, fazer um produto externo com outro tensor de segunda ordem, gerar um tensor de quarta ordem. Se os 2 tensores que você usou, de segunda ordem que você usou para fazer esse produto externo, forem tensores de tensores de segunda ordem isotrópicos, o tensor de quarta ordem, que é o resultado, também é isotrópico. Então isso aqui é uma característica dos tensores isotrópicos também. Ó. Então vamos falar aqui o seguinte, e aí você vai gerar, esse é um tipo de jeito de você gerar esse tensor isotrópico de quarta ordem, a partir de 2 tensores isotrópicos de segunda ordem. Então a gente tem isso daqui, e vou colocar isso aqui também, ó, tensores isotrópicos. Picos gerados a partir de tensores de multiplicar de produtos, né? A partir de produtos de tensores também isotrópicos,
geram... não, tensor, vou botar isso aqui, fica mais lógico. Tensores gerados a partir de produtos de tensores isotrópicos. Isotrópicos daqui. Opa, tirar esse geram aqui, ó. Também são isotrópicos. Beleza, essa aí é a nossa definição que a gente vai ficar com ela, tá? Diminuir isso aqui um pouquinho, tá? Agora eu vou só demarcar uns pontos que são importantes. A gente já falou que tem esse caso aqui, então, só revisar a definição de um tensor isotrópico, esse que é independente, sistema de rotação que você pode rotacionar ele, o que você quiser, ele vai ser os mesmos componentes. A gente sabe que tem um caso trivial, a gente fala que fora do caso trivial, tensor nenhum tensor de primeira ordem é isotrópico, a gente vai falar disso aqui agora. Não tem tensor isotrópico de primeira ordem, então. A gente sabe que o de segunda ordem tem um tensor isotrópico. Que tensor isotrópico que é esse? Eu já vou dar um spoiler para vocês. O tensor isotrópico que existe de segunda ordem é justamente o nosso delta de Kronecker. É esse aqui, ó, del de J. Tensor isotrópico de terceira ordem, a gente também já falou dele aqui nas videoaulas, vocês podem ver. É justamente o nosso tensor de permutação, chamado também de tensor de Levi-Civita. Ele é o epsilon, esse epsilon de JK. E o tensor de quarta ordem, ele não tem um nome específico para ele não, mas a gente usa ele para algumas coisas. Eu vou chamar ele aqui ao longo do curso, falar que ele é um K de I, vou botar ele dessa forma aqui, ó. Um K de I, J, M, L, alguma coisa assim, tá? Ele tem 4 componentes nele aí, 4 índices livres, né? Então a gente sabe que ele vai ter essa forma. Quando eu falei que o tensor gerado a partir de um tensor tensor isotrópico gera, você pegou 2 tensores isotrópicos, fez produto externo deles, gerou um outro, né? Aquele produto diádico, né, que a gente chama, né? Produto diádico, vai pegar, por exemplo, um tensor dessa forma aqui, um tensor de primeira ordem, de segunda ordem desse aqui, del de J, e faz esse produto diádico com tensor de segunda ordem ML, e você pode gerar um tensor isotrópico, tá? De quarta ordem. Isso aqui é um produto diádico que gera um tensor isotrópico de quarta ordem, porque os meus outros 2 tensores são isotrópicos também. É um jeito de você chegar nele. Mas a gente vai agora falar, então, já deu spoiler, já falei o que é. Eu vou falar aqui agora pra gente o que é, qual será o caso do tensor de segunda ordem. Já que eu dei esse spoiler, eu vou colocar aqui e falar, olha, para o tensor de segunda ordem, o único tensor isotrópico de segunda ordem que existe é o nosso delta de Kronecker, é o del de J. Eu vou fazer um desenhozinho aqui para a gente poder entender por que é isso, né? Porque é importante a gente saber que é ele, mas é também importante a gente provar por que é só ele. Por que só esse daí por que esse tensor é o tensor de segunda ordem isotrópico, tá? Vamos pegar aqui um nosso sisteminha de coordenadas. Novamente, eu adoro desenhar ele aqui pra gente. Fazer esse desenho aqui, ó. Aqui, para lá, beleza. Tirar aqui, então nós temos o x1, o eixo de coordenadas x1, o x2 e o x3. A gente vai fazer 2 coisas. Primeiro, a gente vai considerar que aqui dentro a gente tem um tensor. A gente tem um certo tensor aqui, que é um tensor aleatório qualquer. Eu vou chamar ele de um tensor geral, A de J, tá? Ele está nesse sistema de coordenadas. E eu vou fingir que eu tenho uma linha aqui, ó, uma linha passando aqui no meio. Essa linha, ela tá... A minha consideração da minha hipótese é dizer que essa linha, ela é igualmente inclinada com relação aos eixos x1, x2 e x3. Ou seja, ela está num jeito em que ela mantém a mesma inclinação com relação a x1, x2 e x3. A gente sabe que isso aí dá um ângulo, né, fechando aí de tudo, de 360 graus, então ela vai ter mais ou menos, se eu rotacionar ao redor dessa linha aqui, como se fosse um ângulo de 120 graus, eu consigo fazer com que um eixo saia de um lugar e vá para o outro. Tipo assim, eu vou rotacionar aqui desse jeito aqui, ó. Rotacionei para cá. Acho que o meu desenho eu fiz do outro jeito, só para manter o padrão. Vou rotacionar nesse sentido aqui, ó. Finge que essa linha está passando assim, ó. Tipo, eu tenho o eixo, né? E essa linha está passando assim, ó. Ela passa no meio ali, sabe? Tipo cortando na diagonal desse eixo aí, desse sistema de coordenadas que eu tenho. Essa linha que está cortando nesse meio, eu vou rotacionar nela. E quando eu rotaciono, eu vou fazer com que os meus eixos mudem de posição. Eles só vão mudar de posição. Essa é uma rotação que a gente chama de rotação de 120 graus ao redor dessa linha que está cruzando aí equidistante, com distâncias, com inclinamentos iguais. Ou seja, essa linha agora eu vou chamar de linha M. Eu vou falar que essa linha M aqui é uma linha que ela está, ó, essa linha, vou botar aqui com vermelho também. Ela é uma linha igualmente inclinada a x1, x2 e x3. Ou seja, é uma linha que está inclinada igualmente com relação a todos esses aí. Então, já que eu tenho esse sistema, eu vou rotacionar com relação a essa linha. E quando eu rotaciono, eu vou fazer com que o meu sistema de coordenadas, que ele está desse jeito aqui, ó,
meu sistema de coordenadas ele está, por exemplo, ele está com x1, x2 e x3, ele vai passar o meu x1, vai passar para x3, tá? O meu x2 vai passar, x2 passa para x1, e o meu x3 ele passa para x2, ou seja, o que vai acontecer? Eu vou mudar esse sistema de maneira que vai ficar dessa forma. No novo sistema de coordenadas, eu vou ter a representação do meu tensor, agora vai ser A. Com que letra que eu usei aqui agora? Eu usei... Eu acho que nem letra eu usei, né? Tá bom. Eu usei esse aqui, ó, MN. O meu A de MN, que está num novo sistema de coordenadas, por isso eu vou botar até uma barra em cima dele aqui, ó, como está feito no livro onde eu tirei essa dedução. Tá uma barra em cima aí do AMN. E esse sistema de coordenadas MN, ele está dessa forma aqui. Eu vou estar com o 1, vai passar para o 3, ou seja, vai rotacionar isso aqui, está rotacionando para lá. Tá vendo? O meu 1 vai passar para o 3, ou seja, isso aqui passa a ser o meu x1. O meu 3 passa para o 2, isso aqui passa a ser, o meu 3 passa, isso mesmo, o 3 passa para o 2, ou seja, isso aqui passa a ser o x3, e esse aqui passa a ser o meu x2, ou seja, nesse sisteminha aí, eu tenho o meu novo sistema de coordenadas, eu rotacionei todo mundo, aqui, ó, tá vendo, tá aqui, meu sistema de coordenadas, meu sistema de coordenadas aqui, ó. Tá aí meu sisteminha de coordenadas, onde eu tenho o x1, x2, x3 estão representando essa rotação. Rotacionei meu sistema de coordenadas, eles caiu nisso daí. E agora eu quero achar o que esse meu tensor representa dentro desse sistema, tá? Isso aqui eu vou tirar, não faz nenhum sentido. Agora, vamos lá, como é que eu vou representar isso daí? Bom, eu tenho que entender que a mudança de um vetor, se eu estou simplesmente rotacionando um vetor, como é que eu represento isso? Eu já vi isso aqui nas aulas, essa representação é muito simples, né? É simplesmente eu colocar isso aqui, ó. Se eu tiver um vetor, está num novo sistema, esse vetor, deixa eu tirar isso aqui, esse vetor está num novo sistema de coordenadas, chamado de VJ' ou VJ barra, como eu estou usando aqui na notação, ele é igual a um tensor de segunda ordem de cossenos diretores, né, C de J multiplicado pelos meus vetores que estavam na posição lá inicial deles, que é o V de I aí no caso. Isso aqui nessa condição que eu tenho o meu vetor está representado dessa forma, o meu vetor aqui, o V de J, ele é um vetor com 3 componentes. Ele está no sistema, está num plano, está num espaço tridimensional, ou seja, o meu tensor aqui de cossenos diretores, ele vai ser uma coisa 3×3. E eu tenho o meu vetor de entrada, que esse aqui é o meu sistema de coordenadas como ele estava no início, e está representado por quê? Por x1, x2 e x3. Eu sei que as minhas mudanças, como estão explicitadas aqui em cima, vai ser o quê? O meu x1 vai passar a ser o x3, o meu x2 passa a ser o x1, o meu x3 passa a ser o x2, ou seja, essa mudança que eu causei no meu sistema vai fazer isso aqui, ó, com que o meu x1, que era o x1, agora vai ser representado por x2, está aqui em cima, cadê? Agora é representado por x2, vou até botar em azul aqui, ó, ele é representado por x2, o meu ponto que estava representando o meu x1, ele é meu x2, agora representa por x3, e o meu ponto que representava o meu x3 agora é representado por x1, ou seja, isso aqui é a mudança no meu novo sistema de coordenadas, vai indicar que é isso daí. Como é que eu faço com que essa transformação aconteça? Bom, como é que eu faço com que disso daqui, ó, que está aqui desse x1, x2, x3 em preto, eu saia para isso aqui que está em azul? Bom, eu vou ter que fazer o seguinte, o único jeito de eu fazer isso aqui na primeira linha é eu fazer com que eu tenha essa linha aqui montada nos meus cossenos diretores, 0, 1 e 0, correto? Por quê? Porque eu multiplico 0, 1 e 0 por esse vetor aqui, x1, x2, x3, eu obtenho o meu primeiro componente do vetor no novo sistema de coordenadas, que é o x2. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a segunda linha. Na segunda linha eu vou ter 0, 0 e 1, e na terceira linha 1, 0 e 0. Você pode ver que se eu fizer essa multiplicação aqui, o que vai acontecer é que eu vou ter mudado as componentes do meu vetor, que eram lá x1, x2, x1 na primeira entrada, x2 na segunda entrada, x3 na terceira entrada, vão passar a ser as componentes que estão em azul, x2, x3, x1. Eu simplesmente rotacionei o vetor. Dessa forma, eu consegui identificar quais são os componentes dos meus cossenos diretores. Os meus cossenos diretores são isso daqui, ó. Eu tenho C de, vou botar aqui dessa forma, só tenho C de 1, 2 é igual ao C de, como é que aquele ali é 2, 3, que é igual ao C de 3, 1. Isso daqui, todos eles são iguais a 1 e todos os outros Cs, além desse aqui, ó, será o C de 1, 1, que é igual a C de 2, 2, que é igual a C de 3, 3, que é igual a C de, como é que tá ali, 1, 3, que é igual a C de, como é que vai ser, 2, 1, que é igual ao C de 3, 2, todos eles são iguais a 0. Ou seja, se eu quiser fazer essa transformação, eu sigo esse cosseno diretor aí, eu mudei o sistema de coordenadas. Agora, eu vou pensar o que isso aí representa para aquele meu tensor
que meu tensor genérico lá que eu falei que é o A e J, meu A e J estava dessa forma aqui, ó. Eu vou querer passar, né, de certa forma, o meu A e J vai ser passado, vai ser transformado para um novo sistema de coordenadas, vai ser transformado dessa forma aqui, onde ele vai virar um A de MN, né, barra, vai passar para um novo sistema de coordenadas. Como é que eu represento essa transformação? Então, essa transformação é desse jeito aqui, ó, um A de MN, barra, ele é igual a um primeiro tensor de rotação, né, que esse aqui vai ser um A de M, C de M, que é os cossenos de vetores, depois o C de JN multiplicado por A de J. A gente já viu isso aqui na parte de rotação de sistemas, de rotação de sistemas de coordenadas, a gente viu para qualquer sistema de coordenadas, esse é o meio de fazer a transformação. Agora, o que eu sei desse A de MN? Eu já sei qual é a forma do meu tensor dos meus tensores diretores, eles têm essa forma aqui, ó. Meus tensores de rotação do sistema de coordenadas, eles têm essa forma. Ou seja, se eu quiser que o meu A de MN tenha qualquer valor que seja diferente de zero, tem que ser uma combinação, inevitavelmente ele tem que ser uma combinação desses tensores aqui, ó, de C12, C23 e C31. Não pode ser outra forma. Então vamos lá, vamos construir isso daí. Primeira forma, vamos pensar aqui então um exemplo, para vocês verem como é que ficaria essa construção. Seria o seguinte, vamos supor que eu quero achar o A de 33. Por exemplo, A de 33 barra. Eu quero achar no meu novo sistema de coordenadas qual que é essa componente aí desse tensor, A de 33 barra. Como é que ficaria essa transformação? Olha, o meu M e meu N são iguais a 3. Ou seja, qual que é o único tensor, qual que é o único componente aqui desses cossenos, do meu tensor de cossenos diretores, meu tensor de rotação, que possui um 3 no final, né? Ou seja, que possui um 3 aqui no lugar de M e um 3 no lugar de N, que não é zero. É só esse aqui, né? É o 2, peraí, esse aqui vai estar, deixa eu ver se não está errado ali, é o 3,1, é o 3,1, tá vendo? É o 3,1 aqui, ó. Ou seja, eu teria que pegar esse daqui, nesse meu tensor, vou até diminuir um pouquinho para vocês verem lá em cima. Ó, eu teria que pegar duas vezes esse tensor aqui, ó. C de 3,1 e C de 3,1. Vou até pegar em verde aqui, ó. C de 3,1, C de 3,1. Por que eu fiz isso? Porque os componentes que vão para... peraí, eu acho que eu... A de 3,3, acho que é porque eu troquei aqui Ah não, tá certo, é isso mesmo. É isso mesmo. Ah, tá, eu troquei foi essa bola aqui, ó, tá vendo? Eu fiz isso aqui de bobeira, ó. Eu escrevi nas minhas notas errado. Isso aqui é o A de 1,1, tá vendo? Ó. Por quê? Porque eu quero que o meu M e o meu N, esse aqui, ó, o meu M e N, que são esses dois valores aqui, ó, estão indicados em M e em N, eles têm que aparecer aqui, ó, tá vendo? Esse é o meu 1 e esse daqui é o meu 1. Isso daqui, obviamente, me dá como resultado que o meu I e o meu J, obrigatoriamente, os dois têm que ser iguais a 3. Ou seja, isso aqui me dá isso aqui, ó. Vai dar que o meu I e o J tem que ser igual a 3, ou seja, A de 1 barra é igual a C31, C31 de A33. Vamos fazer agora para outro aqui para a gente ver. Agora o A de 22 barra, ó, o meu A, esse componente aqui, ó, do meu tensor 22 no novo sistema de coordenadas, como é que ele fica? Se eu quiser que ele tenha um valor diferente de zero, ele tem que partir de algum sistema que use esses cossenos diretores aqui em cima, ó, porque esses aqui, que estão marcados em amarelo, são os que são diferentes de 1. São diferentes de zero. Todos os outros são zero. Se eu considerar qualquer componente aí do meu cosseno diretor que for igual a zero, ele vai zerar, não vou ter nada. Então agora eu vou considerar que eu quero alguma coisa que seja, que vai me dar alguma coisa física, vai manter, né, um valor ali nesse A de 2,2. Como é que vai ficar então? Isso aqui vai ter que ser igual a quais são os únicos cossenos diretores que eu tenho aqui, que vão representar onde eu tenho meu M e meu N aqui no cosseno diretor. Tá vendo que é a segunda casa, né, do cosseno diretor, o segundo índice livre do cosseno diretor. Que o segundo índice livre do cosseno diretor é 2. É só esse aqui, não é? O C de 1,2. É esse mesmo. Então eu vou lá botar eles aqui pra gente. Ó, o C de 1,2, C de 1,2 e C de 1,2. Isso aqui resulta que obrigatoriamente o meu tensor no sistema de coordenadas original, ele era esse aqui, ó, o A de 1,1. E da mesma forma eu vou fazer isso aqui para o A de 3,3 barra. Ou seja, no novo sistema de coordenadas, eu quero que eu tenha isso aqui, ó, o meu C de 3 e o C de 3, ele tem que dar o resultado aqui, ó, tá vendo? Qual que seria o primeiro índice livre que eu tenho? Só tem como ser o 2, né? Não tem nenhum outro ali, tem que ser o 2 aqui, ó.
tem que ter o seu C2, 3 e o C2, 3. Isso aqui me resulta em ter um A de 2, 2. Ou seja, eu achei agora qual que é a minha transformação. É a mesma coisa que eu falar isso aqui, ó, a minha transformação representada, para eu falar que o meu A de 1, 1 barra, no novo sistema de coordenadas, é igual ao antigo sistema de coordenadas A3, 3, A de 2, 2 barra, é igual ao antigo sistema de coordenadas A1, 1, e o meu A de 3, 3 barra, é igual no antigo sistema de coordenadas igual a A22, beleza? Isso aqui é a representação que eu achei já para o meu sistema. Começa a ficar um pouquinho mais complicado quando eu tenho os outros componentes. Vamos pegar, por exemplo, aqui o A de 2, 3. Ó. O A de... deixa eu ver... só para ver se eu não errei aqui. Ó. 2 está certo. O A de 2, 3. Ó, o A de 2, 3, no novo sistema de coordenadas, que é esse sistema de coordenadas marcado por essa barra em cima, como é que ele ficaria? Ele teria que ser relacionado a alguma multiplicação envolvendo esses componentes aqui, C1, 2, C2, 3, C3, 1, que vai estar numa ordem certa, né, que eu consiga ter os meus termos M e N iguais a 2 e 3. Eu sei que, ó, que o meu M é o primeiro e o N é o segundo, ou seja, eu teria o primeiro C que eu tenho que buscar, um termo que tem o M igual a 2 no segundo índice livre. Então seria esse daqui, ó, C de 1, 2. Vamos buscar aqui então, ó, C de 1, 2. E qual que seria o segundo, onde eu tenho um N aqui agora, um N igual a 3, tá vendo? Então, qual que é o único que tem um N igual a 3? C de 2, 3. Então vamos lá, C de 2, 3. Isso aqui me indica já qual que é a forma do meu tensor no sistema de coordenadas antigo. Ou seja, essa forma do tensor no sistema de coordenadas antigo, ele vai ter que pegar esse aqui, ó, vai ter que pegar o primeiro índice livre do C, do primeiro tensor de cossenos diretores, e o primeiro índice livre do segundo tensor de cossenos diretores. Então vai dar igual a igual a 1, 2. Você está vendo? Eu já fiz essa transformação aqui. Isso também equivale, eu falo o seguinte, eu posso fazer a transposta desses tensores, né? E eu só inverto a ordem dos meus cossenos diretores. Vocês podem fazer isso aí depois e verificar que é isso aqui, ó, A de 3, 2 é igual a, aí eu vou botar até em verdinho aqui novamente, ó, C de 2, 3, C de 1, 2, isso daqui é igual a A de 2, 1, tá certo, é isso aí. E eu posso fazer a mesma coisa para os outros tensores, tá? Vou fazer agora novamente para o tensor A de, eu fiz aqui para 1, 2, A de 1, 2, e eu vou só trazer aqui como lembrete, porque eu só tenho esses aqui, né, que são os únicos que são diferentes de 1, né? Eu vou trazer eles novamente aqui, ó, só para me lembrar deles. E a gente vai montar juntos aqui sem eu precisar ficar indo para frente e para trás nessa linha, nessa página. Isso aqui é igual ao que? Vou ter que botar o M e o N novamente, que seriam os segundos índices livres desse tensor C. Eles vão ter que ser igual a 1 e a 2. Então tem que ter igual a C. Qual que termina ali com 1 é justamente o 3, 1, tá certo? 3, 1. E depois eu tenho o C, que vai terminar com o 2, que tem o 2 como índice livre, é o C de 1, 2. Isso aqui me indica já que o meu tensor, que eu vou estar trabalhando com ele, é o tensor inicial de onde ele sai, é o A de 3, 1, tá certo? A de 3, 1. Vou botar esse aqui também na cor verde, né? Só para a gente não se confundir também nos cossenos diretores ali. Isso aqui também já me indica, eu já sei por essa questão da simetria, e essa simetria aqui ela é válida para esse caso que a gente pode verificar. Você poderia fazer no outro sentido, poderia ter começado, por exemplo, por A de 3, 2 barra. Você ia ver que ia dar a mesma coisa, você pode fazer de novo, porque acaba dando a mesma coisa mesmo. Então A de 2, 1 barra é igual a C de 1, 2, C de 3, 1, isso aqui é igual a A de 1, 3. Peraí, multiplicado, lógico, né? Produto com A de 1, 3. Vou botar isso aqui novamente em verdinho. Aqui, ó. E agora vamos fazer o último componente que a gente tem. Os outros dois últimos componentes, já fez 3 aqui em cima, né? São 9 componentes, nós fizemos esses 3 aqui, já estão certos aqui pra gente. Agora a gente está fazendo mais esses aqui, ó, mais 1, 2, 3, 4, e faltam só mais 2 para a gente fechar justamente essa parte aqui, ó, o A de 3, 1. A de 3, 1 no novo sistema de coordenadas. Como é que ele vai ser? Pensando nesses tensores que a gente tem aqui, ó. Como é que ele tem que ficar? Ficar dessa forma, ó, o C de 2, 3 multiplicado pelo C de 3, 1. Isso daqui vai me dar um tensor que era o inicial. O inicial dele era o que? É o 2, 3. 2, 3. Isso aqui já me dá também a solução que eu tenho para a transformação para o novo sistema de coordenadas de A barra no componente A, 1, 3 no novo sistema de coordenadas vai dar igual a isso aqui, ó, ao C de 3, 1, C de 2, 3.
Isso daqui resulta em um componente que ele tinha no tensor no sistema de coordenadas original, é justamente A de 3, 2. Ou seja, eu achei todas essas transformações aqui. É a mesma coisa, gente, que eu vou falar isso daqui para vocês. Ó. Vou falar isso aqui. Ó. Se eu tivesse um tensor aqui, um sistema antigo de coordenadas, esse seria isso aqui. Ó. A de 1, 1, A de 1, 2, A de 1, 3, A de 2, 1, A de 2, 2, A de 2, 3, A de 3, 1, A de 3, 2, A de 3, 3. Tem esses aí, ó. Esse é o meu sistema original de coordenadas. Isso aqui é igual no novo sistema de coordenadas. Ele é isso aqui, ó. No novo sistema de coordenadas é a mesma coisa que eu escrevi dessa forma aqui. Mesma coisa que o A de 3, 3 barra A de 2, deixa eu botar assim, né? Botar primeiro os tensores que são na diagonal, que a gente acabou de ver. Ó. O meu A de 1 é igual a A de 3, 3, o meu A de 2, 2 ele é igual a de 1, 1, ou seja, o meu A de 2, 2 aqui no meio vai aparecer o A de 1, 1, certo? E eu tenho também o A de 3, 3, que no novo sistema de coordenadas, ele equivale ao A de 2, 2, certo? Então isso aqui é o A de 2, 2. Tá aí, essa aqui é a representação que a gente tem. Acho que eu troquei as bolas aqui, na verdade, viu? É o A de 3, 3, isso aqui, ó, o sistema de coordenadas antigo. Esse é o sistema de coordenadas antigo e esse é o sistema de coordenadas novo, né? Então, na verdade, é ao contrário. O meu A de 1, 1 é igual ao novo sistema de coordenadas A de 2, 2. Só trocar essa aqui, ó. Essa ordem aqui ficou errada. No meu novo sistema de coordenadas, o meu A de 1 virou A de 2, 2. Então, isso aqui é A de 2, 2. Vou até fazer o seguinte, né? Vou fazer o seguinte, vou escrever um monte de A's aí e a gente vai copiar elas porque a gente vai reutilizar isso aí depois também. Ó, A barra, A barra, A barra, A barra, A barra e A barra. Beleza, tá aí, então os 9 componentes, né? Vou só deixar aqui porque eu vou acabar reutilizando isso aqui depois, vou copiar. Ó, Ctrl C. E aí a gente vai utilizar isso aqui daqui a pouco. Na verdade, acho que vai acabar utilizando esse preto aqui também, mas tudo bem. Vamos lá. Olha só, o que eu tenho aqui nessa formação? O meu A de 1, 1 do sistema original, que está lá o primeiro componente do tensor, ele agora é o componente dele correspondente ao A de 2, 2. Ou seja, isso aqui vai ser representado pelo 2, 2. Tá vendo? É o 2, 2. O meu A de 2, 2 no sistema de coordenadas original, agora o componente dele é o A de 3, 3. É como se eu estivesse colocando isso aqui, ó, A de 3, 3. O que sobrou é o 1, 1 aqui. E o que representam os outros termos? Ó? O meu A de 2, o A de 1, 2, que é aquele que fica ali na primeira linha, segunda coluna, ele agora é representado por A barra 2, 3. A barra 2, 3. E isso aqui a gente já viu que vai virar igual a 3, 2. Esse que está ali mais na ponta, que é o A de 1, 3, tá vendo? Ele é representado agora por A barra de 2, 1. A barra de 2, 1. E a gente sabe que isso vai resultar também que o A de 3, 1, que está aqui embaixo, ele agora é representado por A barra de 1, 2. E esse último termo que nos sobrou aqui, ó, o A de... Não, não é esse não. Esse é o A de 3, 1. É ele mesmo? Não. É o A de 3, 2, 3 aqui. O A de 2, 3. O sistema de coordenadas antigo, o A de 2, 3, agora ele é A de 3, 1. Então, A de 2, 3 agora é A de 3, 1 barra. Isso aqui é A de 1, 3, 1, 3 barra, tá certo? Isso daqui são os novos componentes. Eu mudei o sistema de coordenadas, os meus novos componentes eles são isso daí. São esses sistemas, está representado dessa forma agora. Eles mudaram a ordem deles, né? Mas eles continuam representados com a mesma magnitude em locais diferentes, tá certo? Essa que é a visão. Só que agora, eu considerei o seguinte, isso daí é uma transformação geral. Eu simplesmente fiz uma transformação de uma coordenada para outra. A única hipótese que eu fiz foi essa daqui inicial. Eu falei, eu estou rotacionando de um jeito em que os eixos vão cair no lugar de outros eixos. Ou seja, o que era x1 vai para x2, o que era x2, enfim, vai se mudando aí. Só que agora eu vou entrar com aquela hipótese que eu falei. A hipótese que é eu falar que esse meu tensor ele é isotrópico. Agora então eu vou falar aqui, ó. Além disso, agora, eita, ficou em vermelho ali. Agora, vamos considerar que este tensor é isotrópico. Ele também é um tensor isotrópico. A gente quer encontrar justamente o tensor que é isotrópico. Com essa consideração, o que vira isso daqui?
nossa transformação, nosso tensor de A de J, esse A de J que está aqui representado, ele obrigatoriamente ele não pode alterar o valor dos seus componentes. A gente falou isso, né? A gente falou, olha, o tensor isotrópico, os componentes do tensor são independentes, é aquele tensor cujos componentes são independentes de qualquer rotação que você faça, ele sempre é representado da mesma forma. Ou seja, esse tensor isotrópico aqui, ó, ele tem obrigatoriamente, é parte da fachada dele, né? Ele tem que ser representado dessa forma, ele tem que ser igual a esse tensor aqui, ó. Vou colar ele mesmo, tá? Porque não tem jeito. Esse aqui eu fui copiar o azul lá, mas não precisou não. Ele tem que ser igual a isso daqui, ó. Vou botar isso aqui em azul. E agora eu vou botar as barrinhas. Ele tem que ser igual a isso aqui, tá vendo? A1 barra, A2 barra, A barra para todo mundo aqui agora. Sai distribuindo barra aqui, ó. Ele tem que ser igual a isso. Eu tenho que rotacionar. O que isso aqui está me representando? Eu vou rotacionar um tensor daquela forma como eu representei, de um sistema, de maneira que eu rotaciono, de maneira que os eixos caem em cima de outros eixos, mesmos eixos que já estavam representados, mas só mudou a ordem deles. E dessa forma como eu fiz, eu representei, essa que está mostrada aqui na tela, a representação dessa rotação que eu fiz. Tá aí, tá na cara. O que eu fiz essa transformação tem que dar isso daí. Só que a minha hipótese é dizer que esse tensor ele é isotrópico. Se ele é isotrópico, então isso aqui tem que ser atendido também. É obrigatório que seja atendido. Então, o que eu estou dizendo, na verdade, é isso aqui, ó. Então, o que a gente está falando? Vamos botar aqui, na verdade, o que estamos dizendo é, olha só, vamos colocar isso aqui, ó. Vou escrever aqui pra gente. O que a gente está dizendo, na verdade, é isso aqui, ó. Que o A de 1, que é aquele no sistema original, ele é ao mesmo tempo ele é igual ao A de 1 barra, no novo sistema de coordenadas, e ele também é igual ao A de 2 barra. Ele é igual, não tem como. Então isso aqui é o A de 1 é igual ao A de 1 barra, condição de isotropia, e é igual ao A de 2 barra, que eu acabei de tirar ele também, ou seja, ele tem que ser dessa forma. E ver que esse A de 1, A de 2 só um sistema que mudou, a gente está pegando a componente, né? Aquela componente que estava ali. Então assim, ele tem que ser igual a mesmo. E da mesma forma isso daqui, ó, o A de, deixa eu ver, o A de 2, ele tem que ser igual pela isotropia ao A de 2 barra, e ele tem que ser igual também pela rotação que a gente fez ao A de 3 barra. Então tá isso aqui, ó, A de 3 barra. E o nosso A de 3 no sistema antigo, ele tem que ser igual por isotropia ao A de 3 barra, que está aqui, está demonstrado agora, e ele tem que ser igual também ao A de 1 barra. Olha aí, está aí a nossa informação que a gente fez. A gente acabou de chegar nesse ponto aí, que é importante. E o que isso aqui está linkando, na verdade? Se você olhar bem porque está sendo feito, olha só, vamos olhar com isso aqui com cautela. Isso daqui, ó, essa primeira igualdade, era uma condição de isotropia. Isso daqui é só uma condição de rotação. É a rotação que a gente fez. É o resultado da rotação. Resultado da rotação. Tá? Não tem nada de novo aí. Só rotacionamos o sistema, caiu nisso daí. Tendo isso daí, ó, essa transformação, o que a gente começa a perceber? Olha essas igualdades, como é que elas são colocadas aqui. Ó, eu tenho um A de 1, né? O meu A de 2 barra está aqui. Eita, não gostei dessa cor aí não, vou pegar essa aqui. O A de 2 barra está aqui, mas ele também está aqui. Olha só, o meu A de 3 barra que está aqui, ele também está aqui. E o meu A de 1 barra que está aqui, ele também está aqui em cima. Ou seja, esse negócio aí está me mostrando que está todo mundo ligado. O que é de um é de outro. Tá todo mundo aí se pegando nesse tensor, tá todo mundo igual. É a mesma coisa que eu falar então, que é isso daqui, ó. Com o meu A de 1 é igual ao A de 2, que é igual ao A de 3, que é igual a essa mesma coisa, só que barra para todo mundo, né? Mesmo no sistema de coordenadas. Isso aqui vale, ó, a mesma coisa, só que com as barras, tá? Só que com as barras aqui em cima, ó. Barra, barra e barra. Ou seja, essa aí é a primeira definição que eu tirei. Ou seja, as minhas diagonais têm que ser o mesmo valor. O valor que vale para um tem que valer para as outras. E agora eu vou pensar o seguinte. E também vai valer, tá, nesse caso aqui, para os outros lados também. Vou pegar aqui de exemplo para vocês. Ó. Olha só essa questão. Ó, o A de 2, por isotropia, tem que ser igual ao A de 2 barra.
mas ele também tem que ser igual ao A de 2, 3 barra, porque é o de rotação que a gente fez. E o A de 2, 3, cadê o A de 2, 3 aqui? Ó? O A de 2, 3, ele tem que ser igual ao A de 2, 3 barra. E ele também tem que ser, pela isotropia, pela rotação, igual a de 3, 1. Isso aí também vai, se você for fazendo, vai ligando um no outro. Você vai achando um, liga no outro, vai ligando, vai ligando, vai ligando. E aí dá um resultado, que esse aqui vai valer também para os outros tensores. Olha só, os tensores que são da mesma forma, a gente pode provar aqui que é da mesma forma, podemos verificar que a gente pode verificar que o A de 1, 2, esse aqui vai valer. A gente já verificou isso aqui também, que o A de 1, 2 é igual ao A de 2, 1, que é igual ao A de 3, 1, que é igual ao A de 1, 3, que é igual ao A de 2, 3, que é igual ao A de 3, 2. Isso tudo aqui, ó. Isso tudo aqui também é igual. Eu vou só botar aqui embaixo, ó. É só, isso aqui é igual. Ó, um é igual ao outro, tá vendo? A mesma coisa, só que com barra aqui, ó. Tudo a mesma coisa. Reparem numa coisa, para o tensor isotrópico de segunda ordem, ele é simétrico, né? Ele tem essa característica de simetria. É sempre assim? Não, não é sempre assim. Só para o tensor de segunda ordem isotrópico. Então essa é uma característica dele. E agora a gente vai pensar, a gente já viu isso daí, já caracterizou, olha, a gente sabe, eu já sei, o que eu já sei do tensor de segunda ordem? Eu já sei que ele vai ter essa cara aqui, ó. Eu vou até botar isso aqui embaixo, vai ficar mais claro para a gente. Com essas informações, já sabe o seguinte, com estas informações, já sabemos que o tensor isotrópico de segunda ordem tem a forma, vou botar essa forma geral dele aqui, ó. Tensor isotrópico de segunda ordem, ele tem essa forma aqui, um A de J, ele é obrigatoriamente igual a algo que vai estar na diagonal, tá vendo? A, e algo que vai estar fora da diagonal. Tá aqui, ó. Essa é a cara dele. Agora a gente tem que saber o que é o A e o que é o B. Agora o A é igual a quanto? O A é igual a quê? E o B é igual a quê? Já tá quase na cara, já ficou com a cara de um delta de Kronecker. A gente vai deixar ele com mais cara de delta de Kronecker agora. A gente vai pegar aquela transformação que a gente fez lá em cima. Eu vou voltar aqui só um pouquinho pra gente pegar aquele sisteminha de coordenadas que eu desenhei, que é esse aqui, ó. Olha esse daqui. Deixa eu ver, vou roubar ele aqui assim. Tá. Ó, esse sisteminha de coordenadas, vou roubar e vou colocar ele lá embaixo pra gente. Você vai caber aqui, ó. A gente tinha esse sisteminha aqui, agora a gente vai fazer mais uma rotação nele. A gente já rotacionou ele uma vez, agora a gente vai rotacionar ele nisso aqui, ó. A gente vai pegar no eixo, qual vai ser o eixo 3? A gente vai pegar esse aqui, ó. A gente vai pegar nesse eixo aqui, vou pegar uma cor bem chamativa ali para ele. Vou pegar nesse eixo aqui, ó. A gente vai rotacionar ele agora. Rotacionar ele assim, quer ver? Vai ser rotacionar do x1 para o x2, rotacionar ele assim, ó. Tá vendo? Vai ser um ângulo de fazer uma rotação de 90 graus. Isso aqui vai sair do AMN e vai virar alguma coisa, sabe? Que vai estar assim, mais ou menos. Vai estar com essa cara aqui, ó. Vai estar um... Deixa eu botar com uma linha mais grossa, né? Porque daí a gente vai conseguir enxergar. Vai estar aqui, ó. E esse daqui vai estar aqui para baixo. E esse daqui vai estar para cá, que é o lugar que ele estava mesmo. E a cara dele vai ser representada dessa forma aqui. Eu vou ter o meu x3, tá? Esse daqui vai ser o meu... como é que eu coloco isso aqui? Isso aqui vai ser... É porque você tem que considerar que agora eu estava no azul, né? Ou seja, o meu x1 agora... Ele é... Pô, acho que eu rotacionei errado, quer ver? O meu x1... mas não faz diferença não, acho que não vai fazer tanta diferença no final não. Mas tá, vamos ver isso aqui, não tem muita diferença rotacionar para um lado ou para o outro não. Vai dar isso aqui, ó, vai dar que o x1, ele vai ser... Eu vou ter o x3, x1 e... x1, x2, é isso mesmo, x1 e x2 aqui, ó. Vai ser isso aqui, ou seja, nessa rotação que eu imprimi aqui agora, eu saí desse sisteminha que eu estava antes, aquele sistema aqui, ó, que eu tinha um... como é que eu estava? Eu estava com... eu vou colocar como se fosse x1, x2, x3 mesmo, não tem problema não. Vai ser o x1,
x2 e x3, tá? Tava nisso aqui. Na verdade eu nem precisava fazer isso aqui, eu acho que eu viajei na maionese mesmo, não precisava fazer isso não, não precisa ser rotações coordenadas deles não, sabe? Não precisa ser todo mundo igual. Eu rotacionei ele antes, agora eu vou rotacionar isso aqui, ó. Eu viajei na maionese, pessoal. Minha rotação agora vai ser essa aqui, ó. Vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui. Eu viajei na maionese, eu não precisava fazer isso aqui não. Minha rotação agora vai ser essa. Eu vou pegar o meu tensor, tá ali o meu tensor AJ, tá? Ele está representado aqui de alguma forma nesse sistema de coordenadas. E eu vou simplesmente falar que esse tensor agora, eu vou rotacionar ele dessa forma aqui, ó. Um x1, x2, x3, eu vou rotacionar ele aqui em cima. Eu vou pegar ele assim, ó. Rotacionei. Nessa rotação aqui, como é que ele vai ficar no final? Ele vai ficar dessa forma, vai ficar com o x3 tá lá para cima mesmo. Ó, x3 não vai mudar de lugar. O meu x1 vem para cá. E o meu x2 ele vai para lá, tá vendo? É isso aqui que vai virar, ó. Ou seja, eu vou ficar com x1. Opa, ficou grosso demais aqui, deixa eu ver. x1, x2 e aqui em cima virou o meu x3. Esse resultado vai dar o seguinte, que eu comecei com um tensor, então comecei com o meu sistema de coordenadas, que era x1, x2 e x3. Esse é o meu sistema de coordenadas inicial. Eu vou aplicar nele certos cossenos diretores, né? De maneira que ele vai ficar daquela forma como ele está mostrado ali, ó. Essa cor magenta aí que está mostrado. Vai ficar dessa forma aqui, ó. O que era o meu x1, ele agora é menos x2. Menos x2. O que era o meu x2, agora ele é x1. E o que era o meu x3, continua sendo x3. Ou seja, o meu cosseno diretor tem que ter essa forma aqui que eu vou demonstrar. 0, esse daí vai ser 0 menos... Não, peraí, vai ser 0, menos 1 e 0. Esse daqui vai ser 1, 0 e 0. E esse aqui 0, 0 e 1. Por quê? Porque se eu pego isso aqui, ó, e multiplico por todo mundo, dá exatamente esse resultado aí final. Ou seja, o que era o meu x1. Tá certo isso, cara? Quer ver? Tá vendo? O meu x1 agora... ele é menos x2, tá certo. O meu x2 agora ele é x1, tá certo, tá vendo? É só o meu x2... O que era o meu x2, agora o componente dele é x1. O que era o componente x1, o componente dele agora é menos o componente x2. E o x3 continua sendo x3. Essa transformação aqui, ó, é justamente o C e J, que faz com que eu saia desse sistema de coordenadas aqui, ó, x de I, e caia nesse sistema de coordenadas x de J, que eu vou colocar até barra aqui para ele. Ou seja, essa transformação que eu vou usar. E eu já sei que esse sistema de coordenadas que eu estou usando é justamente essa transformação CJ que eu uso também para o meu tensor. Então vamos lá no tensor identificar isso aqui, ó. Vamos lá, vamos pegar aqui primeiramente. Agora a minha transformação do tensor vai ser essa, né? Vai ser, se eu falar que o meu A de MN barra é igual a C de IM, C de JN, A de IJ. Só que agora eu vou pensar naquelas condições que eu já tinha falado, né? Eu tenho a transformação agora está um pouco diferente. Vamos trabalhar essa transformação. A primeira coisa que eu sei que já está dada no meu problema é que o meu A de 3,3, que eu tenho algumas transformações, são dadas para o seguinte, né? Minha transformação aqui é o seguinte, ó. Quais são as condições dessa transformação desse cosseno dos diretores que eu tenho? Eu sei que o C de 1,2 ele é igual a... Eu vou botar assim, quer ver? O C, menos C de 1,2 é igual... ficou muito longe ali. Menos C de 1,2 é igual a C de 2,1, que é igual a C de 3,3, que é igual a 1. Tá vendo? Essa daí é a minha transformação. Então vou começar primeiramente para aquela transformação para 3,3. Né? Eu sei que o meu A... Ó, o meu A de 3,3, o que ele é necessariamente? Né? Ele tem que ser uma transformação dessa forma. Um C de 3,3, C de 3,3, e aqui vai ter que ser multiplicado por um A de 3,3. Ou seja, o meu A de 3,3, o novo sistema de coordenadas, ele não mudou nada. Ele é a mesma coisa, tá vendo? Por quê? Porque todos os outros Cs de J são zero. Se eu quiser ter alguma transformação, manter o meu componente, eu preciso disso, né, para o tensor isotrópico, porque o que era zero não me interessa, vai continuar sendo zero. O que tinha algum valor vai ter que ter um novo valor. É isso que é a característica dessa transformação que eu tenho. Mas então, vamos manter isso em mente. Esse novo sistema de coordenadas é a mesma coisa. Se eu olho para o sistema de coordenadas também agora para o A de 2,2, barra, o que ele tem que ser aqui? Ó? Eu vou ter que ter na posição de MN, eu vou ter que ter duas vezes. Né? Então vai ter que ser menos C de 1,2, menos C de 1,2. Vai ser isso aqui, na verdade. Né? Vai ser C de 1,2
C de 1, 2. A gente sabe que isso aqui é menos 1 vezes menos 1 dá 1, ou seja, a transformação que me dá exatamente que o componente é o mesmo componente que eu tinha em A de 1, 1. Tá aqui, A de 1, 1. Beleza, e a outra transformação que sobrou, essa aqui, ó, o A de 1, 1 barra, no novo sistema de coordenadas, a única possibilidade para ele é ser um C de 2, 1, C de 2, 1, e aí eu sei que ele é transformado a partir desse componente aqui, ó, A de 2, 2. Essa transformação já está dada, né? Eu sei que isso aqui vai dar, eu já consigo achar esses termos lá no novo tensor. Agora, vamos pensar o seguinte, esse tensor aqui, ó, vamos pensar os tensores que faltaram, tá? O tensor que faltou foi esse aqui. Eu tenho esses componentes do tensor, né, que faltaram, no caso, os outros componentes. Isso aqui já foi dado, então eu já sei, ó, que o meu A de 1, 1 ele é igual a A de 2, 2 barra, meu A de 2, 2 é igual a A de 1, 1 barra, meu A de 3, 3 é igual ao A de 3, 3 barra. Agora, eu não posso ter nenhum termo aqui que seja, por exemplo, 2, 3, 3, 2, porque esses termos, 1, 3 também não posso ter. Por quê? Porque esses termos, eles eu não tenho nenhum termo cruzado aqui nesses cossenos diretores, tá vendo? Eu não tenho um termo que vai me dar, sei lá, 2, 3. Olha só, não posso multiplicar 2, 1 com 3, 3. Isso aqui não daria, não dá, entendeu? Não dá liga. Eu acho que 2, 1 com 3, 3 vai dar o quê? Vai dar 2, peraí, dá 2, 3, 1, 2, 1, 3. Não dá sim. Só que tem uma questão. Na verdade é que eu pensei isso aqui, não esquece essa parte, não tem importância não. O que importa aqui é o seguinte, vamos pegar uma das condições, tá? Uma das condições que a gente tem, que é essa daqui, ó. Pegar um dos outros dos tensores fora das diagonais, um dos componentes do tensor fora das diagonais, que é esse A de 1, 2. Como é que eu construo o A de 1, 2? O A de 1, 2, sendo que eu tenho isso daqui, ó, essa condição para criar o A de 1, 2, é o único meio de eu ter tensor aí que seja diferente de zero. O único meio de eu criar esse A de 1, 2 é esse aqui. Eu vou fazer igual a, deixa eu ver, C de, eu tenho que ter o I, o M e o N, né? Tem que ser 1 e depois 2. Então tem que ser isso aqui, ó, C de 2, 1, e esse aqui vai ser C de 1, 2. Esses são os únicos que eu posso pegar desses dois aqui para criar isso. Então eu vou ficar com esse tensor dessa forma, o A de 2, 1. Isso aqui é o A de 2, 1. Só que eu sei que o C de 2, 1 e o C de 1, 2, eles têm sinais trocados. Ou seja, essa multiplicação aqui, ó, o resultado dela é menos 1. Ou seja, o que me sobra é dizer que o meu A de 1, 2, ele é igual, porque eu esqueci de botar a barra aqui no novo sistema de coordenadas, A de 1, 2 barra, ele é igual a menos A de 2, 1. Tá aí, tá dessa forma. E eu poderia escrever também da mesma forma, se eu quiser inverter, né? Poderia fazer também, que se eu faço a troca, né? Eu poderia ver que o meu A de 2, 1, ele é igual a C de 1, 2, C, vou botar isso em verde aqui, ele é igual a C de 1, 2, C de 2, 1, isso aqui seria igual a 2, 1, então seria A de 1, 2. Isso aqui também me daria, da mesma forma, esse produto de C de 1, 2 vezes C de 2, 1 é igual a menos 1. Eu teria como resultado essa informação aqui, ó, o A de 2, 1 é igual a menos, o A de 2, 1 barra, no novo sistema de coordenadas, é igual a menos o A de 1, 2. Ou seja, tem essa mudança aí. Se eu fizer isso para todos os termos, esse padrão vai se repetir para todos os termos. Tá? Se eu fizer isso aqui agora, vou fazer, por exemplo, para, sei lá, igual eu estava falando ali em cima, né? Eu quero misturar aqui deixa eu ver o que eu vou misturar aqui agora. Eu vou misturar, sei lá, o C de 2, 1 com o C de, deixa eu ver. Vou pegar aqui o C de 1, 2 com o C de 3, 3. Será que dá para fazer alguma coisa? Deixa eu ver. Estou até chutando aqui agora. Vai ser um A de 1, 3. Isso aqui vai ser de 1, 3 e 2, 3. Né? Igual ao A de 2, 3. Certo? 2, 3, olha só, tá aqui, ó. Esse A de 2, 3, A de 1, 3, por exemplo, vai dar igual, isso aqui vai resultar em A de 2, 3 barra é igual a menos A de 1, 3, por exemplo. Vai aparecer alguns padrões dessa forma aí, tá? Quando não for igual, vai aparecer esse padrão. Se for no caso, por exemplo, de eu ter essa transformação aqui, ó, deixa eu já escrever isso aqui também, aí também eu vou saber que o A de 3, 2 é igual a, deixa eu pegar, C de 3, 3,
C de 1, 2. Isso aqui obrigatoriamente tem que ser igual a A de 3, 1, certo? Então isso aqui eu já sei que vai dar igual a barra de 3, 2 é igual a menos A de 3, 1. Acho que o único que dá igual, que não tem que variar, é o caso do 1, 3, né? Seria esse aqui, ó. Teria que pegar agora, até sair marcando esses termos aqui para a gente não perder eles. Olha só isso aqui, já vi as diagonais, esses dois aqui a gente já viu, né? Ó, esses dois, esse daqui também, isso aqui também. E a gente sabe também que tem esse último aqui que faltou, que esse aqui é o A de... Opa, peguei caneta errada aqui. O A de 1, 3 barra, ele é igual a C de... Deixa eu ver aqui em cima o que eu tenho de opção. Tem que ser o 3, né? C21 e C33. Tem que ser isso aqui, ó, C21 e C de 3,3. Nesse caso aqui vai dar a mesma coisa, né? O A de 2,3, eu acho. A de 2,3. Não, isso aqui não tem transformação de mudança de sinal, não. A de 3,1 novo sistema é igual a de 2,3. Isso aqui. E obviamente você sabe que vai dar isso aqui também. O A de 3,1 é igual a C de 3,3, C de 2,1, A de 3,2, certo? Isso aqui vai ser igual ao A de 3,1 é igual ao A de 3,2. Isso aí. Então vai dar isso aqui é o A de 3,2, deixa eu ver, A de 3,1, 3,2 e 3. Tá certo, acho que não tem erro não. Talvez tenha alguma coisinha, mas não tem nada, não tem nenhum erro aí muito bizonho não. Agora o que fica, né, dessa transformação que a gente fez? Fica essas duas coisas aqui que a gente viu lá na dedução que a gente fez para a primeira transformação, que é essa aqui, ó. A gente tem primeiramente primeira transformação isotrópica, que é essa daqui, né? Só que a gente vai mudar os valores que a gente tem aqui embaixo, né? Não vai ser mais esse aqui embaixo não, ó. A gente vai buscar eles lá de onde a gente estava, a gente acabou de deduzir, né? Isso aqui, isso aqui, isso aqui, ó. Então vamos buscar os valores primeiro. A gente sabe que tem um A de 1,1, vai virar A de 2,2. Eu vou botar aqui A de 2,2, A de 1,1 e A de 3,3. Vai ser isso aqui, ó. Vai ser o A de 2,2, A de 1,1 e o A de 3,3. E da mesma forma, agora os que são fora da diagonal, a gente tem o termo aqui, ó, A de 1, 2, vai virar A de menos 2, como é que agora é ao contrário, né? A de 1, 2, vai virar menos A de 2, 1. Aqui, ó, menos A de 2, 1. Isso aqui então vai ser menos A de 1, 2. O termo do 1, 3 ali agora é esse aqui, ó, esse termo de cá, ó. A de 1, 3 é A de 2, 3 barra agora. Então isso aqui é 2, 3 barra, isso aqui é 3, 2, eles têm o sinal trocado também. Esses aqui são os únicos que não trocam sinal, né? Sabe que é o A de 2, 3. O A de 2, 3 não troca sinal, vai virar A de 1, 3. Aqui é 1, 3 e aqui A de 3, 1. Tá certo? Isso aqui é a formação que a gente tem, e a gente tem também a condição de isotropia. A gente tem isso e tem essa condição, que a gente não pode abandonar ela, que é a condição que a gente colocou, que é essa aqui, ó, a condição de isotropia. Vou voltar lá para baixo agora, só pegar aqui, aí. A gente tem isso aqui que a gente acabou de deduzir, que é parte da nossa rotação, e a gente tem a condição de isotropia, tá? As duas juntas, mais, então vou botar até aqui, ó, mais a condição de isotropia. E a gente sabe ainda, desse caso, a gente sabe disso ainda, que o nosso tensor isotrópico ele tem aquela forma, né? A gente sabe que o nosso tensor isotrópico tem essa forma aqui, ó, o A de J isotrópico, ele é isso aqui, ó. Um A, e o resto é tudo B, tá vendo? É um outro componente, que eu não sei qual que é também. Tendo isso daí em mente, o que fica então? Ó, qual que é a única condição que eu posso ter? E aí vai ficar essa questão aí pra gente pensar. Vamos pegar, por exemplo, o componente, ó, o A11, esse aqui a gente já matou. Os termos da diagonal, a gente já matou ele já sabe que eles são todos iguais mesmo. Agora vamos olhar para os termos que estão fora da diagonal. Vou pegar esse termo primeiro aqui, ó, o A de 1, 2. A gente sabe pela condição de isotropia, ó, deixa eu pegar aqui. A gente sabe que o A de 1, 2, pela condição de isotropia, tem que ser igual a A de 1, 2 barra, ou seja, um novo sistema de coordenadas tem que ter o mesmo valor. Mas ao mesmo tempo tem que ser igual a de menos 2, 1. Tá? Tem que ser isso aí.
Isso é igual ao menos A de 2, 1, barra. E a gente sabe que esse A de 2, 1, aí vai começar a linkar todo mundo da mesma forma, sabe? Vai começar a linkar os termos da mesma forma. O A de 2, 1, ele tem que ser igual a menos... Ele tem que ser igual a de... Cadê? Tá aqui, ó. O meu A de 2, 1, pela condição de transformação, a condição isotrópica dele, o A de 2, 1, que é esse termo aqui, ele tem que ser igual ao A de 2, 1 barra, que é o A de 2, 1, tem que ser igual ao A de 2, 1 barra, ou seja, essa é a condição de isotropia, e ele tem também que ser igual ao A menos A de 1, 2. Tem que ser igual a menos A de 1, 2. Ou seja, isso aqui está meio que amarrado. A gente está vendo que as coisas estão meio amarradas, ou seja, porque o meu A de 1, 2 aparece aqui, ó, ele aparece aqui, ele aparece aqui, o meu A de 2, 1 aparece aqui, tudo é igual a todo mundo, né? Só tem uma troca de sinal aí, nesse caso. Mas, qual que é, aí que é a questão. Olha só, como é que a gente escreveria isso aqui numa coisa só? Ficaria como? Ficaria o A de 1, 2 é igual a A barra de 1, 2, que é igual a menos A de 2, 1, que é igual a menos... E aqui, ó, como é menos A de 2, 1, isso aqui vai ter que ser igual, que é igual a A de 1, 2. Qual que é a única condição em que eu sei que esses termos aqui, ó, olha só, que eu juntei as duas equações. Vamos lá pegar, vou fazer até de novo aqui para vocês verem o que eu estava pensando na hora de tentar provar esse negócio. Vou pegar esse primeiro termo aqui, ó, A de 1, 2 barra. O A de 1, 2 barra, vou pegar o primeiro termo sem a transformação. No sistema de coordenadas antigo, A de 1, 2 é igual a, no sistema de coordenadas novo, pela isotropia A de 1, 2 barra, ele tem que ser igual a menos A de 2, 1, pela transformação que a gente fez, a gente viu que tem que ser igual a isso. Esse menos A barra de 2, 1, ele aparece aqui, ó. Então, vou mudar o sinal, né, dele aqui que está embaixo. Eu vou mudar o sinal desse termo aqui, ó, já que ele está negativo, né? Esse aqui está negativo aqui embaixo. Então, vou mudar o sinal dele ali em cima. Isso aqui vai ser igual a... isso aqui tem um barra aqui em cima também. Isso aqui é igual a A barra de 1, 2. Isso aqui tem que ser igual ao A de 2, 1, tá? Tem que ter isso aí. Agora, eu quero que vocês pensem o seguinte, ó. Eu estou... praticamente falando o seguinte, que esses termos aqui são todos iguais. É tudo B, tudo é mesmo termo B. Tudo aparece dessa forma aqui, ó. Tudo está nesses termos B aqui que estão fora das diagonais. Eu só tenho o termo que é... Só tenho esse termo aqui, ó, o A, e esse termo aqui, ó, o B. Todo mundo que está fora da diagonal é B. Tá vendo? Todo mundo é B. Mas eu tenho de alguma forma que B... Tá vendo? Pensa aqui, a mesma coisa que eu estivesse falando isso aqui, ó, de forma bem lógica. A mesma coisa que eu estivesse falando isso aqui, ó, que B... menos B é igual a B. Qual que é o único valor possível que se eu falo que menos ele é igual a ele? Só tem um número que é possível que isso aconteça. Se eu falar que menos 1 é igual a 1, está errado. Se eu falar que menos 2 é igual a 2, está errado. O único número que menos ele é igual a ele é o 0. Só o 0. Ou seja, isso aqui, ó, o meu B tem que ser 0. É a condição, essa condição aqui, ó, que você pode aplicar para qualquer outro valor que tiver no meio, vai te provar que o seu B, esse valor de B, tem que ser igual a 0. E o A? O A pode ser qualquer coisa. A pode ser... qualquer valor, tá? Qualquer valor pode ser o A. Não tem limitação para ele. Porque o A, ele é uma, ou seja, o que resultou que o meu tensor isotrópico que eu tenho de segunda ordem, que é esse tensor aqui, ó, que seria esse tensor isotrópico de segunda ordem, A de J é igual a um tensor que é, sei lá, A, e o resto é tudo 0, né? Aqui, ó. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Isso aqui é um tensor isotrópico que tem a forma do delta de Kronecker, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que eu falar que é A multiplicado pelo delta de Kronecker, tá? E isso é realmente o que é um tensor isotrópico. Qualquer tensor isotrópico de segunda ordem tem essa cara. É um escalar multiplicado pelo delta de Kronecker. Ou seja, o natural que a verdade é independente do escalar, né? Assim, você pensa num tensor que é independente de qualquer escalar. O tensor que é isotrópico é o delta de Kronecker. Mas qualquer escalar multiplicado pelo delta de Kronecker também é isotrópico. O que representa isso daí? Tá? O que representa essa isotropia para o tensor de segunda ordem? Vamos botar aqui assim, o que representa essa isotropia? O que representa a isotropia para um tensor de segunda ordem? Olha, a mesma coisa, se estivesse falando assim, é como se a gente pensasse na equação de uma esfera, por exemplo. É uma ótima analogia, isso está no livro do Ares também. Você pensa o seguinte, você pensa uma equação de uma esfera, é essa daqui, ó. Você quer definir uma equação que representa uma esfera, é essa daqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual ao raio dessa esfera ao quadrado.
Você pensar em um elipsoide, que é uma esfera puxada em alguns lados, né, possíveis, um elipsoide, é isso aqui, ó, elipsoide, ele é igual a isso aqui, ó, x ao quadrado sobre um raio na direção x ao quadrado mais um y ao quadrado sobre um raio na direção b ou na direção y ao quadrado mais um z ao quadrado dividido por um raio na direção z ao quadrado. Isso aqui é igual a 1. Isso aqui é a fórmula, a equação de um elipsoide, a equação de uma esfera. Uma esfera, pensa uma esfera num espaço tridimensional. Se você rotaciona uma esfera, ela muda as suas características? Não. Uma esfera, se você rotaciona, ela continua sendo a mesma esfera e a superfície dela continua tendo as mesmas caras, as mesmas representações, independente da rotação. Pensa num elipsoide, por exemplo. O elipsoide pensa numa elipse, né? Só que 3D agora. Assim, essa elipsoide, se você rotaciona o sistema de coordenadas, a sua elipsoide muda. Ela não é a mesma coisa. Você rotacionar a elipsoide, ela muda os seus componentes da própria elipsoide. Ou seja, a elipsoide é dependente dessa rotação. A esfera não é. E tem uma página que eu achei, cara, eu achei muito legal isso. Eu queria mostrar para vocês, ó. Olha só. Porque eu fui pesquisar assim, como é que eu vou mostrar isso para os alunos. Está aqui, ó, essa página, está demonstrando isso, a página da matemática da UFRGS, pessoal lá da Federal do Rio Grande do Sul. Olha aqui um elipsoide. Eles fizeram um desenho do elipsoide girando, tá vendo? A elipsoide, quando você gira ela no sistema de coordenadas, ela muda as suas características, né? Ela depende de como você está apontando uma direção ou outra, como o seu sistema de coordenadas está definido. Uma esfera não. Olha aqui, eu tenho até a definição aqui embaixo, essas mesmas equações que eu mostrei para vocês, e aqui no final tem um elipsoide, seria um elipsoide prolato, né? Que é um elipsoide que tem cada um dos eixos dele, cada um dos semi-eixos dele, né, que são esses semi-eixos que determinam o raio na direção x, direção y, direção z, cada um deles é diferente, ou seja, um elipsoide ele tem independência então tridimensional. Tem um elipsoide que é oblato, né, que tem o mesmo semi-eixo em duas direções, por exemplo, nesse caso em x e y, então você poderia rotacionar em x e y, não ter nenhuma variação dessas características da sua esfera. Seria impossível você ter um tensor, por exemplo, como esse, um tensor que tem as características semelhantes a de um esferoide oblato, ou seja, seria um elipsoide oblato, que ele teria essa rotação em um sistema, em um eixo, ele não sentiria essa transformação. E você tem a esfera, que é independente de qualquer rotação. Você pode rotacionar a esfera tanto qual direção você quiser. As características da equação que representam sua superfície são independentes de como você representa esse sistema de coordenadas. Tá? Fica aí essa definição. Isso aqui foi só que ainda não acabou a aula, então 1h07 de vídeo, não acabou a aula ainda. Porque a gente vai falar sobre o que é agora um tensor. Seria um tensor de terceira ordem. Ó, vou botar aqui um tensor isotrópico. Tensor isotrópico de terceira ordem. Um tensor isotrópico de terceira ordem também tem só um único tensor, que é um tensor isotrópico de terceira ordem, que é esse aqui, ó. Tá aqui qual seria, né? Qual seria eu já até falei lá no spoiler lá na frente, tensor isotrópico de terceira ordem, qual que é? Para quem se lembrar, o tensor de Levi-Civita, é esse aqui. Que é o tensor epsilon de IJK, onde a gente sabe que essa aqui é a definição do tensor de Levi-Civita. Ele é zero se houver repetição, se I for igual a J, ou se J for igual a K, ou se I for igual a K também. Ele é 1 se você tiver permutação par, e ele é menos 1 se você tiver permutação ímpar. O que é isso, permutação par e permutação ímpar? Permutação ímpar, se você faz, é o número de permutações que você faz. Se você fez uma permutação, que ela pode ser representada como uma permutação só de uma coluna por outra, se você trocou duas colunas, essa permutação é ímpar. Você só fez uma permutação. Se a sua permutação no final pode ser representada por você ter trocado uma coluna e depois ter trocado de novo, foram duas permutações. Então essa permutação é par. Ou seja, o que acontece? A permutação em par, nesse caso do IJK, ela mantém a ordem crescente. Se é IJK, ou é IJK, ou é JKI, ou é I, ou é KIJ, essa é a permutação que manteria a ordem crescente. A permutação ímpar transformaria epsilon de JK em, por exemplo, epsilon de IKJ, epsilon de JIK, epsilon de KJI, ou seja, todas essas permutações resultariam em permutações ímpares. Ou seja, a gente sabe disso daí, a gente já viu, quem quiser lembrar lá dessa aula está lá para trás no material.
que representa essa permutação. Agora a gente pensar agora assim, como é que a gente prova que isso daí é que esse epsilon de JK, que é o tensor de Levi-Civita, até botar o nome dele aqui, ó, ele é o único tensor isotrópico de terceira ordem. O que esse tensor isotrópico de terceira ordem representa? Se ele é um tensor isotrópico mesmo, eu posso escrever dessa forma aqui, um epsilon de PQR, um novo sistema de coordenadas, seria igual a... Aí eu tenho que colocar da forma como ele é representado, uma transformação de coordenadas é sempre dessa forma aqui, ó. C de IP, C de JQ e C de KR. Isso aqui com o nosso tensor original, o tensor de Levi-Civita, que está aqui, o tensor nessa forma de permutação, tá? Só ver aqui se tem uma coisa. Tá, beleza. Esse tensor de permutação que a gente tem, então, ele, se vocês se lembrarem, aí é difícil, né, mas eu falo disso nas aulas de alguns tipos de transformações que a gente pode fazer, alguns tipos de matemática que a gente faz com tensores, principalmente os de segunda ordem, né? Todo mundo se lembra do tal do determinante. O determinante é isso aqui, ó, determinante. Quando eu faço o determinante de uma matriz, de um tensor, por exemplo, o tensor A e J. O que é o determinante de A e J? Determinante de A e J é isso aqui, ó, determinante. Vou botar isso aqui, né? Eu tenho, por exemplo, um tensor de segunda ordem, como esse. O determinante de A e J, ele é igual a esse tensor de permutação epsilon de JK multiplicado por A, aí ó, a componente 1 com relação a I, a componente agora 2 com relação a J e a componente 3 com o segundo índice livre dele, que é K. É isso daí. Essa é a formulação que eu tenho quando eu vou fazer um determinante. Ou seja, isso daqui, ó, se você for olhar, essa formulaçãozinha aqui está bem parecida com o que está aqui, não está? Está bem parecido, lembra bem, não é? Isso aqui é porque é o determinante mesmo. Ou seja, essa transformação que eu estou buscando, que esse epsilon aqui é o epsilon de... Deixa eu botar ele em preto aqui, ó. Assim, o epsilon de PQR, essa transformação, onde eu estou considerando que essa transformação, estou fazendo uma rotação aí no meu sistema, né, saindo de JK para PQR. Nessa transformação é a mesma coisa que eu falar que eu estivesse pensando em um determinante. A mesma coisa que eu falar que isso aqui é igual ao determinante, só que aí é desse tensor aqui, ó, C de 1P, C de 2, P, C de 3, P, e aqui, ó, C de 1, Q, C de 2, Q. Deixa eu botar isso aqui melhor, assim, vai ficar para ficar vendo mesmo que é a cara de que são os índices livres, ó, 1, Q, C de 2, Q, C de 3, Q. E aqui o C de 1, R, C de 2, R, e o C de 3, R. Ou seja, se eu considerar o meu matriz A e J que está aí nessa parte verde como essa matriz aí, ó, é a mesma coisa que eu estou considerando o meu determinante isso daqui, ó. Ou seja, a mesma coisa que eu estou representando dessa forma. Vocês podem brincar aí depois com a matemática e ver que eles representam realmente a mesma coisa, tá? Isso daqui é uma representação desse determinante aqui, ó. Eu poderia juntar e falar que isso aqui é exatamente igual. Isso aqui não é igual, é igual a epsilon de JK de C de IP, C de JQ e C de KR. É a mesma coisa, porque aqui você vai ter só isso, né? Esses índices variam, né? São índices vão de 1 a 3 e tal, só estou abrindo eles aqui dessa forma. Vou ter o índice I, depois o índice J, depois o índice K, é a mesma coisa. É a mesma coisa que está representada aqui nessa forma aqui matricial. Então, tendo esses dois termos aí, como é que ficaria, né? Eu posso olhar para o seguinte, né? Lembrando daquelas regras de determinante. Olha, se por algum acaso, se P for igual a Q, for igual, ou, assim, eu vou botar dessa forma, se P for igual a Q, P for igual a R, ou Q for igual a R, o que acontece? A gente vai ter duas colunas, nesse caso aqui a gente vai ter vai acontecer que a gente vai ter duas colunas idênticas. E nessa representação de duas colunas idênticas, o que acontece? Quando você tem duas colunas que são idênticas, na verdade elas são
proporcionais, né? Elas têm que ser proporcionais uma à outra, ou se forem idênticas, você tem que o determinante dessa é igual a zero. O determinante aí vai ser igual a zero. Ou seja, a gente já sabe, isso aí é dado pelo tensor de Levi-Civita, certo? Se você tiver isso aqui, ó, aí você tem isso aqui também, depois dá pra ver aí, porque esses cossenos de vetores são todos de uma transformação qualquer que você pode fazer. Então você pode colocar qualquer transformação, vai dar isso aqui, ó. Se P é igual a 1, se você tiver uma ordem dessas, né, ordem crescente, P é igual a 1, Q é igual a 2 e R é igual a 3, ou qualquer ordem crescente, o seu determinante, esse determinante aqui vai ser igual, o determinante é igual a 1. Tá? E se ocorre o caso de você ter uma... Aí é aquele negócio, se você tem um determinante igual a 1, se você tem uma matriz, aí a gente lembra lá de álgebra linear, eu nem lembro mais onde que eu aprendi isso, tá? Eu me lembrei, na hora que eu vi isso no livro, eu falei, é lógico, isso acontece mesmo, mas tá lá em álgebra linear, se você tiver uma matriz, você inverte a ordem de uma coluna, ou inverte a ordem de uma linha, se não me engano também, você faz com que o seu determinante, ele mude o sinal, né? Ele vai mudar o sinal do seu determinante, ou seja, se tiver qualquer agora, se ocorre, agora eu coloco isso aqui, ó, se ocorre permutação par, o determinante disso daí é igual a 1, e se ocorre permutação ímpar, o determinante disso aí vai mudar o sinal, vai ser igual a menos 1. Isso daqui é que é a grande graça desse negócio. Depois dá para brincar com isso aqui um pouquinho. Eu comecei a brincar, dá um trabalhinho, mas eu não vou colocar mais porque o vídeo já está muito longo também. E outra coisa que aparece aqui agora, a gente pensar o seguinte, né? Que é a última coisa que eu vou falar, mas isso é só uma citação mesmo, que é o tensor isotrópico de quarta ordem. Olha, a gente se lembra de uma coisa, né? Que eu falei lá em cima, que o produto de tensores isotrópicos também é um tensor isotrópico, ou seja, se eu quiser construir um tensor isotrópico como um K, I, J, M, L, I, J, como é que eu estou colocando? É isso mesmo. K de J, M, L, ele é igual, eu posso tirar ele, por exemplo, de um produto como esse, ó, delta de J com delta de ML, sendo que esse produto aqui é o que a gente chama de produto diádico. Tá? Isso aqui seria um resultante de um tensor de quarta ordem que é isotrópico. Outra forma de eu tirar esse tensor, poder tirar através disso aqui, ó, por exemplo, um K de I, J, M, L, que seja igual a dois tensores de Levi-Civita também, um produto entre eles, né? Seria, por exemplo, isso aqui, ó, epsilon de I, J, e eu entraria com dummy K aqui agora, com epsilon de K, L, M. E a gente já viu isso aqui, tem a prova que se faz, né, que isso daqui é um tensor, que você pode provar que isso aqui é a mesma coisa que você falar que é igual a esse conjunto aqui, ó, um del de IL menos um del de JM, perdão, escrevi errado, del de L com produto diádico com um del de JM menos um del de IM com um del de JL. Isso aqui é dois produtos diádicos, também dá esse tensor aí de quarta ordem, que também é isotrópico, tá? Não tem nenhum erro nele não. E tem a forma mais geral que tem esse tensor isotrópico esse tensor isotrópico aí de quarta ordem. A forma mais geral que ele possui é essa daqui, ó. K de I, J, M, L é igual, aí vão entrar os coeficientes, né? Você tem o coeficiente A, por exemplo. O coeficiente A, ele multiplica por del de I, J, del de L, M, mais, aí tem outro coeficiente aqui, é um B, ele multiplica por del de IL, del de JM, tá vendo? Um monte de produtos diádicos, mais um C, e ele vai multiplicar aqui agora por del de IM, del de JL, e você tem um último aqui agora, que é esse, ó, que é o... Eles colocam, normalmente se coloca dessa forma, que é um D, mais... Eu vi aparecendo dessa forma, um D menos A menos B menos C de um tensor também
que esse tensor aqui é um gama de IJML. Tá? E aí as representações são por quê? Porque quando você olha esse tensor, tá? Esse tensor aqui é da seguinte forma, né? Esse tensor K, você tem que separar para fazer essa análise, um K de IJML, você tem que separar em algumas classes diferentes. Você pode ter uma classe que a gente chama de classe 1, que são onde todos os componentes são iguais. São aqueles que são, por exemplo, o K de 1, o K de 2, 2, 2, 2, o K de 3, 3, 3, 3, são esses, né, os três que a gente tem aí para esse caso. Você tem a classe 2, que são aqueles que você tem dois tensores, dois componentes que são iguais. Aí você tem um monte deles. Você vai ter, por exemplo, o K de 1, 2, 3, o K de 2, 2, 1, 3 e por aí vai, um monte deles. Você tem uma classe que chama classe 3, que eu vou reescrever essa classe aqui, ficou meio estranho o jeito como eu escrevi, né? Mas são chamadas de classes mesmo. Então, você vai dividir isso daí em vários subtensores para você achar essas transformações. Você vai ter a classe 1, vai ter a classe 2, você vai ter a classe 3, a classe 3, e essa classe 3 ela é composta por as componentes do tensor que tem dois pares, ou seja, aí você pode ter, por exemplo, o K de 1, 2, 2, mas também pode ter o K de 1, 2, 1, 2 e também pode ter o K de 1, 2, 2, 1. E isso aí com um monte de outros, tá? Um monte de outros tensores, um monte de outros componentes do tensor que podem ser isso aí. E você tem a classe 4, né? Até vou verificar aqui, ó, porque eu acho que tem uma coisa que tá... Quer ver se tem uma classe que cara, aqui que eu errei, ó, eu errei a classe 2. A classe 2 são três índices são iguais. Aí você pode ter o seguinte, ó, você pode ter essa colocação aqui. Você pode ter um K de 1, 1, 1, 2, K de 2, 2, 2, 3, K de 4, não, 4 não, pô, aqui K de 2, 1, 1, 1, 1, por exemplo. Isso aí pode ser tudo, são tensores aí da classe 2. A classe 4 é a última que falta, né, que é a classe onde você vai ter realmente somente dois iguais. Se a gente pensa em um espaço tridimensional, só tem 1, 2, 3 né, possíveis. Então você vai ter, por exemplo, o K de 1, 2, 3, 1. Você vai ter, por exemplo, o K de 2, 2, 3, 1. E por aí vai, uma família deles todos. Você vai pegar cada um dessas classes que compõem esse tensor, porque esse tensor aqui ele é gigantesco. Esse tensor tem 81 componentes. Tá, 81 componentes. Você vai pegar cada uma dessas classes e vai vendo o que a rotação faz em cada uma delas. Você vai rotacionar, acho que os processos de rotação que são feitos, quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui. Rotate, aqui ó. Olha só, isso aqui são os processos que são feitos, tá? Tá no livro do Ares, isso aqui. São as rotações que são feitas. Você vai fazer primeiro uma operação, vai rotacionar. Essa rotação aqui de 120 graus é aquela que a gente fez, que eu demonstrei. Olha só, esses L's são os cossenos diretores, tá? Cosseno diretor é o que eu coloquei como C. C de 1, 2, C de 2, 3. É isso aqui, ó. Fiz aquela rotação. Vocês podem ver que é a mesma rotação que a gente fez. Tá? A mesma rotação que a gente fez. E tem as classes aqui, que ele divide a classe 3 em 3 partes, né? Para considerar cada um dos tipos que tem de quando é composto por 2 pares. E ele vai fazendo isso aqui, ó, faz a rotação, aí depois ele faz aquela mesma rotação que a gente fez lá pro tensor do delta de Kronecker, para mostrar aquela de 90 graus, né? Você faz uma rotação de 90 graus, tá vendo? Aqui, ó, com L, o C de 3,3 ou E de 3,3 é igual a 1. Olha esses cossenos diretores aqui na primeira rotação, é igual àqueles que a gente fez, é tudo igual, não mudou nada, a mesma rotação que a gente fez. Então ele faz 3 processos, faz primeiro uma rotação desse tensor, em cada uma dessas classes, e vai verificar como é que esses tensores vão ficando. Com essas transformações. A primeira é igual a gente fez para o delta de Kronecker, mesma coisa, para o tensor de segunda ordem, a mesma transformação. Vocês estão vendo, os cossenos diretores são iguais aos que a gente usou. A segunda transformação, a gente fez a mesma transformação no delta de Kronecker também, que é rotacionar 90 graus no eixo 3, né, o x3, aqui ele chama de O3 também. Vocês estão vendo que os cossenos diretores são os mesmos que a gente obteve, os que são diferentes de zero. Depois ele faz uma rotação reversa ao que a gente fez lá no começo, né? Ou seja, no começo, se era essa aqui, ó, era o C de 1, 2, que é igual a C de 3, 1, igual a C de 2, 3, que é igual a 1, agora todo mundo é igual a menos 1, então só mudou a ordem. E nessa rotação ele vai obtendo os resultados, tá vendo? O que ele vai tirando aqui, ó, chama, sei lá, conclusão e a representação que ficam, tá vendo? Olha só os termos que a gente estava tirando aqui, ó.
IJPK, e esse gama de IJPK que sobrou, ele comenta sobre esse J de PK. Deixa eu só tirar aqui para vocês, quer ver? Rotate, vou ter que dar duas rotações aqui, galera. Rotate. Ele comenta aqui no livro aqui sobre o que é esse gama, né? Olha que as classes, como é que ele fez, ó. Dividiu as classes, tá vendo? Para cada uma ele vai aplicando essas transformações, vai obtendo os resultados. Fala que tem representação de tensores, né? Da classe a gente coloca que isso aqui ele coloca um tensor geral lá, que é esse gama de JPK. Enfim, ele vai simplificando ele aí, ele vai demonstrando algumas complicações. Isso aqui, pessoal, tudo que eu comentei, todas as deduções, são apenas deduções que está vendo aqui, ó, do tensor de Levi-Civita, a questão da esfera, do elipsoide, tudo comentado exatamente como está lá na parte do capítulo aí, na parte da seção 2.7 do livro desse cara aqui, ó. Livro do Vetores, Tensores e Equações Básicas de Mecânica dos Fluidos, do Rutherford Aris, que era professor da Universidade de Minnesota. Um livro muito, muito, muito antigo, mas muito, muito, muito bom. Eu peguei ele aí para tirar essas deduções aí pra gente. Eu não vou fazer essa dedução da parte do tensor de quarta ordem porque é gigantesca, mas vocês viram que o procedimento é o mesmo. Você vai fazendo esse procedimento de rotação, você vai rotacionando, né? Criando rotações para você ir simplificando os termos, e aí vai chegando neles. Qual que é a grande coisa desse tensor de quarta ordem? Por que a gente precisa chegar na quarta ordem? Porque não vamos para a quinta ordem, né? Vamos chegar no tensor de quinta ordem. É porque o tensor de quarta ordem ele é útil para a gente em mecânica dos fluidos. É só isso. A gente chega a fazer acho que chega num ponto aqui dessas rotações que ele vai ver, por exemplo, que essa rotação, que esse termo aqui ele não é invariante. Aí ele vai ter que fazer que isso aqui seja igual a zero. Ou seja, tem coisas legais, sabe? Isso aqui eu vou até comentar isso, né? Eu anotei que esqueci de falar. Acho que a última das rotações vê que isso aqui, ó, não é invariante. Vamos ver que esse termo aqui não é na última operação. Este termo não é invariante. E aí sobra que o seu D é igual a A mais B mais C. Tem que dar uma coisa dessas. Aí você cai mais um termo, você fica com só A, B e C para você trabalhar. Enfim, é interessante isso daí. A gente tem um tensor que a gente vai usar, sabe que é a forma que a gente acaba utilizando, uma forma mais geral ainda do que essa, né? Uma forma bem mais simplificada com outras considerações. A gente cai para isso daqui, ó, que o K de IJML, ele é igual ao que a gente costuma representar como lambda de del de J, del de L, M. Coloquei de ML ali. Tá, vou só tirar aqui, ó. É o del de ML mais esse termo aí que ele é importante mais na mecânica dos fluidos, o del de L, del de JM, mais esse gama que a gente também vai ver, ele é importante na mecânica dos fluidos também, del de IM, del de JL. Isso daqui, ó, é a forma geralzona mesmo, de um tensor isotrópico de quarta ordem. Isso daqui é importante para a gente, por quê? Porque em algum momento a gente vai começar a falar de tensões, de tensores de tensões em mecânica dos fluidos. Tensores de tensões em mecânica dos fluidos, eles são tensões mesmo, né? A gente precisa achar uma relação chamada relação constitutiva, em que a gente relaciona essas tensões feitas na superfície de um elemento de fluido com relação aos seus termos relativos à movimentação do fluido, né? Como por exemplo os gradientes de velocidade. Então, a gente vai querer achar alguma relação, alguma representação constitutiva que nos traga isso daqui, ó, tal de J é igual a uma função linear dos gradientes de velocidade, ou seja, vai ser representado dessa forma, um K de IJML de... era LM, cara, eu acho que eu troquei esse L com esse M aí, desculpem se estiver errado, tá? Mas isso daqui vai dar, essa é LM, cara, que eu escrevi aqui mesmo. Então aqui eu vou escrever certo, ó. De LM, e aí isso daqui vai ser, o que isso representa na verdade quando eu coloco aqui o termo de gradiente de velocidade, tá? Representa que eu tenho esse K de JLM, representa como se fosse assim, olha, as minhas tensões de superfície, elas são uma função linear, que é representada por esse tensor isotrópico aí de quarta ordem, são uma função linear do gradiente de velocidades. Essa aí é a mensagem que finaliza a aula de hoje. Deu uma aula muito grande, mas é porque eu queria ser muito denso na explicação dos tensores isotrópicos de segunda ordem, para vocês verem como é que surgem, né? Como é que você acha eles. É só uma ideia bem lógica, eles acho que dão um insight bom. Quando a gente chega lá na frente, a mecânica dos fluidos vai ter muita coisa legal sobre isso. Valeu, pessoal, até mais. Um abraço, eu espero que vocês tenham gostado e vai estar lá disponível no canal mais vídeos em breve.